Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você talvez já tenha ouvido muitas vezes essa famosa frase atribuída a Jesus Cristo. Alguns a citam para justificar alguma falha pessoal ou mesmo um pecado biblicamente grave. Muitos acreditam sinceramente que a passagem em que essa frase foi feita se encontra no texto sagrado. Mas será que se encontra mesmo na Bíblia? A famosa frase reputada a Cristo se encontra na passagem de João, capítulo 7, versículo 53, ao capítulo 8, versículo 11. A nota de rodapé da tradução do Novo Mundo explica que esses 12 versículos não se encontram no manuscrito sinaítico e no manuscrito Vaticano 1209, ambos do quarto século. São omitidos pela maioria das versões antigas. A passagem é conhecida como perícope adulterae, expressão latina para perícope, seção ou passagem da adúltera. Trata-se, evidentemente, de uma interpolação ou acréscimo, uma passagem espúria. A evidência sobrepujante disso se encontra nas contradições apresentadas na própria passagem em relação ao texto bíblico sagrado. Em primeiro lugar, tal passagem apresenta Jesus como estando sentado, até mesmo se abaixando diante dos anciãos de Israel que se chegaram a ele com a mulher adúltera. João, capítulo 8, versículos 2, 6, 8 e 9. Tal postura de Jesus se chocaria frontalmente com a lei de Deus dada à nação de Israel. Um dos mandamentos dessa lei prescrevia: deves levantar-se diante do cabelo grisalho e tens de mostrar consideração para com a pessoa do homem idoso. E tens de ter temor de teu Deus. Eu sou Jeová. Levítico, capítulo 19, versículo 32. Visto que Jesus veio cumprir a lei, permitindo assim que ela o identificasse como o prometido Messias, ele não poderia violá-la. Mateus, capítulo 5, versículo 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 19 e versículos 22 ao 25. Ademais, a famosa frase que aquele de vós que estiver sem pecado seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra, também mostraria desrespeito pela lei e promoveria o seu desacato. Afinal, era a própria lei que exigia tal punição tanto para o adúltero como para a adúltera. Levítico, capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Em todas as suas declarações, Cristo mostrou elevado respeito pela lei divina vigente naquela época, várias vezes citando partes dela e também condenando os que não a cumpriram. Mateus, capítulo 4, versículos 4 e 7, e versículo 10, e capítulo 5, versículo 19, bem como capítulo 15, versículos 3 a 9, e capítulo 19, versículo 17. Nessa mesma linha de raciocínio, a frase de João, capítulo 8, versículo 10, reputada como tendo sido dita por Jesus, a mulher adúltera, não te condenou ninguém? Vai diametralmente contra o que o próprio Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 45. Há um que vos acusa, Moisés. Mostrando que endossava o que Moisés escreveu, que incluía a lei, Jesus prosseguiu. De fato, se acreditasseis em Moisés, teríeis acreditado em mim, porque este escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditais nos escritos desse, como acreditareis nas minhas declarações? João, capítulo 5, versículos 46 e 47. Uma vez que Jesus reconhecia que a lei dada por Jeová mediante Moisés condenava pecados graves, como o adultério, e concordava com a lei, como poderia ele ter dito à adúltera, não te condenou ninguém? Outro equívoco cometido por certos religiosos é considerar a mulher adúltera desse relato como sendo Maria Madalena. Outros afirmam que a prostituta mencionada em Lucas capítulo 7, versículos, daí a expressão Madalena arrependida. No entanto, nada disso é verdade.
O que a Bíblia relata a respeito da vida passada dessa Maria é que dela saíram 7 demônios, evidentemente expulsos por Jesus Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 2. Devido à flagrante clareza da falsidade da passagem de João, capítulo 7, versículo 53 ao capítulo 8, versículo 11, tanto pela evidência documental externa como pela evidência interna, diversas traduções da Bíblia a colocam entre colchetes e explicam em notas remissivas que tal relato não faz parte da inspirada palavra de Deus. A perícope, ou passagem, da adúltera, é na realidade uma passagem adulterada, não condizente com as escrituras inspiradas, acrescentadas séculos depois da escrita original do Evangelho de João. Possivelmente isso foi feito para servir de desculpa para pecados deliberados.